Então, assim, a gente lá no dia 23, a gente teve aquela discussão sobre o cenário de greve, né? Naquela assembleia do dia 23, que havia um indicativo do funcionalismo público de maneira unificada, a partir lá do fórum do FONASEF, para poder tentar construir a greve para o dia 23, que a gente se recorda que ela não ocorreu em âmbito nacional. Nós tivemos uma votação também, né? Que também decidiu. Teve gente que era a favor, teve gente que era contrário. Foi uma votação que foi dividida, inclusive, né? Mas entendeu que não dava para fazer uma greve, a maioria entendeu que não dava para fazer uma greve de maneira isolada, né? A partir disso, o que a gente fez? Nós tivemos um encaminhamento de uma tática de paralisações para tentar pressionar pelas pautas locais, porque a gente identificou que não é um problema só da questão salarial ou de vários outros problemas de âmbito nacional, que agora tem novos problemas, né, como o que estava na CCJ ontem, que é a questão de pagamento de mensalidades nas universidades e também para o SUS, né? Mas a gente tirou, então, essa tática de paralisar pelas pautas locais, da UNILA, da UTFPR e da UFPR, certo? Da UNILA, o Matias vai fazer o informe, então não sou eu que vou fazer o da UNILA, e eu vou falar, então, aqui do informe da UFPR e da UTFPR, de mais ou menos como ficou. Bom, o UFPR foi a primeira instituição que recebeu, logo em seguida também já teve as negociações lá da UNILA, né? E a gente teve uma primeira reunião de negociação. Foi eleita uma comissão de negociação que não é só o sindicato, ela é mais ampla que o sindicato, tá? É uma comissão que foi mais ampla. Inclusive tem companheiros e companheiras que estão aqui na Assembleia que são parte, né, desse processo e participaram e acompanharam. Então, a negociação com a reitoria da UFPR, a primeira que ocorreu, a gente apresentou a pauta do Hospital de Clínicas, que é a pauta mais complicada, né, das pessoas que não pararam durante a pandemia e tem uma série de problemas lá, assédio moral, a questão da não humanização dentro do Hospital de Clínicas, está pegando pesado, o assédio muito forte, a política da EBSER, que está sendo aplicada como se fosse algo absoluto ali dentro, né, sendo que é uma gestão compartilhada e deveria ter uma gestão mais compartilhada e a gente não consegue sentir isso, né? Os cortes de insalubridade, acreditem, não é só lá nos laboratórios, é inclusive dentro do próprio Hospital de Clínicas, falta de funcionários, que era um problema muito sério, que a gente foi tentar ajudar a resolver um problema com uma comissão no laboratório lá do hospital. Aí, quando a gente vai ver mesmo qual era o problema é o seguinte, faltava cerca de quase 50 funcionários do que era o quadro que precisa. Imagine, uma unidade fundamental que faz análise de exames, faltando quase 50 pessoas para fazer o trabalho ali dentro. Entre FUNPAR, que teve as demissões da FUNPAR, que eram 18 pessoas que faltavam, e os outros todos RJU. Então, a gente foi identificando, né, todos os problemas ali dentro do hospital, as movimentações que estão acontecendo de um jeito absurdo, movimentando as pessoas, assim, a pessoa chega para trabalhar numa UTI e aí, de repente, joga ela para trabalhar numa outra equipe, digamos assim, também que faz esse trabalho. Aí a pessoa não sabe nem onde estão os instrumentos, né? Porque ela sabe fazer o trabalho, mas não conhece o local de trabalho. Então, assim, coisas muito difíceis que estão acontecendo ali dentro, né? Movimentações, para vocês terem uma ideia, ontem, só de um setor, que é o TMO, 6 pessoas procuraram o sindicato para dizer que estava enfrentando problema de movimentação sem saber que ia ser movimentado sequer, né? A pessoa chegou no local de trabalho e falou, agora você vai trabalhar lá. Então, assim, o Hospital de Clínicas, todos esses elementos, né, e outros tantos da pauta ali do hospital, como a própria escolha das chefias, a questão do Marco Zero é o banco de horas, que estavam forçando as pessoas colaboraram durante a pandemia e depois, né, não estão sendo respeitadas em como lidar com esse banco de horas e simplesmente querendo fazer as pessoas fazer o banco de horas que eles querem, né, sem organizar, sem planejar. Então, tem uma série de elementos da pauta local do HC que a gente colocou e da pauta da UFPR geral também, que daí também diz respeito ao hospital, algumas coisas, né? Então, tem a questão das 30 horas, que também foi levado para negociação, teletrabalho, foi levado também para negociação, a própria questão
da insalubridade, de maneira geral também, que tem problemas, foi levado também para a negociação. O próprio, como lidar com os dias de paralisação, que é porque tem uma instrução normativa 54 do governo federal que determina desconto, né, de imediato, para depois o servidor ver numa negociação como é que vai pagar, né? Então, todos esses problemas foram levados à mesa de negociação com a reitoria. E a gente... e o concurso público, que era a principal pauta, porque o concurso público, ele significa que a gente resolver vários problemas que acontecem hoje, inclusive dessas movimentações forçadas que estão rolando, né? E aí a gente levou tudo isso. E estava se sendo construído, já antes mesmo dessa negociação, que a gente montou uma comissão do sindicato e estava trabalhando para um concurso que ia ser grande, com 100 vagas, para diversos cargos na UFPR. Aí teve lá um problema de uma lei que avançou e foi aprovada no Congresso que impedia, porque tem a ver com a vinculação ao teto dos gastos e o orçamento disponível para fazer o concurso. Ou seja, o teto dos gastos lá da época do Temer, né? E aí, então, frustrou a realização desse concurso porque ele poderia ser um concurso ilegal, né? Porque não tinha um orçamento previsto, como deveria ter, do Ministério da Economia para fazer o concurso. E aí, a gente fez outra tática, que foi, não, então tem que se apoiar naquela legislação que diz que pode-se prorrogar os concursos que já estavam, digamos assim, realizados, né, vigentes, prorrogar eles e chamar o máximo que a gente puder de pessoas. Então tudo isso foi levado à mesa, e o que avançou na UFPR a respeito disso foi a questão de que houve um chamamento grande, quase 90 pessoas foram chamadas aí dos concursos que já estavam em vigência, e também avançou a questão de que a gente ia trabalhar uma comissão para discutir as 30 horas e melhorar essa questão das 30 horas dentro da UFPR. E o RU, que foi um tema importantíssimo também que foi trazido, que montou-se uma comissão do sindicato para estudar, o Walter, a Elis, né? E realizou também um processo de uma comissão junto com a administração para ver a questão do RU por conta do valor estratosférico que está o RU para os técnicos administrativos em educação, né? E aí, essa questão do RU, ela envolve todos os campi, né? E a gente passou, então, a olhar com mais cuidado tudo isso. E essa negociação do RU não avançou como a gente quer, vai ter uma nova reunião que eles adiaram, né? Ela para ter sido realizada já 2 vezes, eles adiaram, mas tem essa comissão que está tentando se trabalhar. Lembrem-se que o técnico pagar como estudante, isonomia com relação a estudante, quando está em condição de estudante, reduzir o valor, porque o valor que eles contrataram é por um índice que é superior, né? É o IGPM, né? É IGPM, enquanto poderia ser o IPCA, isso já impactaria para baixo o valor. E também a questão do troco, que eles arredondaram para cima em todos os lugares e poderia estar cobrando igual o cobra dos estudantes, fazendo troco dos estudantes, faz também para a gente, né? Então, tudo isso foi questionado e está em processo de negociação. O tema que a gente estava muito preocupado era o tema da questão de como ia ficar a negociação dos dias de paralisação. E a paralisação ficou como? Ficou que nós vamos trabalhar uma negociação nos termos que avançou na UNILA, que na nossa avaliação, ele vai explicar melhor, foi uma boa negociação, porque é a reposição de trabalho que fica represado lá no dia da paralisação, e não a reposição de horas, né? Que é como a gente sempre negociou as nossas greves, né? Então é isso que não está fechado, esse termo de acordo ainda na UFPR, mas ficou a sinalização de fazer dessa maneira. Por quê? Porque a gente pegou pesado numa nota do sindicato contra a reitoria, porque na primeira reunião ficou parecendo que ia ser o desconto. E aí a gente falou, não, isso é atacar o nosso direito de greve, o nosso direito de paralisação. Teve uma nota pesada, se vocês procurarem no site lá, vocês vão ver. E aí, por isso, abriu-se, então, uma possibilidade da gente negociar em melhores termos e avaliamos que pode caminhar dessa maneira, mas ainda não está certo, mas também não houve desconto de todo mundo, né? Então, não houve aquele perigo que tinha. Então, assim, a pauta da reitoria da UFPR não avançou tudo o que a gente acha que tem que avançar, vai ter novas rodadas de negociação, mas começou um diálogo no sentido de resolver. Inclusive, algumas questões mais pontuais, mais graves no HC, que a gente agora está monitorando para ver se está sendo cumprido ou não. O marco zero, a gente já viu que em várias unidades não está sendo cumprido. Na UTFPR, a gente foi a última negociação,
E na nossa avaliação foi uma reunião que avançou mais em relação a todas as outras reitorias, demorou mais para nos receber, tivemos que dizer, inclusive em ofício, que era a única que não havia recebido ninguém, né? Não havia recebido o sindicato, na verdade, e a gente pautou esses mesmos temas basicamente, né? Concurso, eles também fizeram a mesma coisa lá, que é chamar os dos concursos que já estavam com condição de prorrogar, então estavam chamando as pessoas, só que tinha possibilidade menor e mais restrita de chamamento do que a UFPR, por conta do concurso que existia. O tema das 30 horas, saiu um encaminhamento positivo, que foi montar uma comissão para rever a resolução das 30 horas na UTFPR, porque a UTFPR tem um quadro muito de defasagem, está entre as universidades que têm menos técnicos, e está tendo um problema, inclusive, de funcionar as unidades para melhor atender os estudantes. Então, vai ter uma comissão que vai rever, né, a discussão da resolução das 30 horas lá na UTFPR, de modo que valorize organizar a universidade de maneira a atender mais o estudante, a comunidade interna, a comunidade externa. Então, a gente saiu esse encaminhamento também. Com relação à questão do desconto, também diz que não há intenção da reitoria de aplicar lá o desconto da mesma maneira que estava impondo, né, o governo para as universidades. Sobre a questão do INSS, que na UFPR é complicado, porque a UFPR está numa orientação de passar o nosso quadro para o INSS, tá? E lá na negociação com a UTFPR, nós vimos que a situação é outra. A gente viu que a disposição da reitoria e a própria avaliação da reitoria a respeito dessa questão de passar para o INSS, o nosso quadro, né, completamente, eles veem como um problema sério de autonomia de gestão de pessoas e dizem que trabalham nacionalmente e aqui para encaminhar em conjunto com as universidades uma coisa que não fira a autonomia da gestão de pessoas. Foi muito melhor do que a posição que a gente ouviu aqui na UFPR na negociação, que foi uma visão assim, não, nós temos que simplesmente cumprir o decreto, vamos lá. E na UT a gente viu que tem uma avaliação diferente, que é o seguinte, tem o decreto do governo que impõe isso? Tem. Mas também tem uma avaliação das grandes universidades do Brasil que estão preocupadas e estão olhando para a autonomia na Constituição Federal, que é a autonomia financeira, administrativa, né? É a autonomia da universidade. Tem também a questão dessa legislação maior. Então, na UT foi melhor esse encaminhamento, né? Também o assédio moral, a gente propôs uma campanha institucional, que na UFPR ainda não avançou essa pauta, mas na UTFPR houve um compromisso de tentar construir, envolvendo inclusive profissionais da universidade, para ter alguma campanha contra o assédio institucional, né? Então também é positivo, a gente só tem que acompanhar e ver se isso vai ser cumprido mesmo, né? Então, assim, a gente vê que a pauta local, a gente conseguiu minimamente fazer o quê? Abrir um processo de conversar para melhorar a visão das reitorias com relação a como se apoiar na autonomia universitária para não acontecer as coisas como estão acontecendo, né? Mas, como vocês viram aqui, esse processo de negociação na UFPR, ele, na nossa avaliação, ele está mais atrasado do que na UTFPR. A gente sentiu uma disposição de resolver em próximas reuniões de negociação, em próximas rodadas, muito maior do que a gente viu na UFPR. Para a UFPR, a gente vai ter logo uma nova reunião. A gente vai avisar a comissão de negociação para a gente seguir com a negociação na UFPR, principalmente por conta do HC. E finalizo dizendo o seguinte, a direção do sindicato está pensando e está planejando fazer uma ação mais específica no HC também, que é onde está a maior concentração de problemas, para mobilizar por conta da pauta do HC uma política de mobilização, organização e luta mais direcionada ao HC, organizando os trabalhadores a partir das demandas específicas lá, que é onde tem a maior problema no caso da UFPR, né? Mas, enfim, em linhas gerais, foi assim que ocorreu o processo das negociações, ainda temos novas rodadas e dizer para vocês, a paralisação foi importante, fundamentalmente, para a gente estabelecer um critério de como vão lidar com as paralisações. Como vão lidar com as paralisações, porque a gente de greve é mais tempo, né? Então, já vai estabelecendo um padrão de como nós temos que negociar diante de mobilização, luta, paralisação e greve, tá bem? É isso.